Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma live aqui da Clínica Sabiamente. Ângela, tudo bem, Ângela? Foi a primeira hoje, hein? Obrigada por ter vindo, por ter entrado. A Kelly, tudo bem? Obrigada por ter vindo, por ter entrado. E aí, vocês são da onde, pessoal? Vão falando para mim aí, por favor. Vocês têm filhos de que idade? Qual a idade aí das crianças? Vamos comentando aqui, por favor, que aí a gente, para eu também vou pensando aqui nos exemplos. Boa noite, Helena. Tudo bem? Obrigada aí pela presença. Sempre aqui com a gente, obrigada. Legal, Ângela tem uma criança de 3 anos, muito bacana. Um filho só? Um menino ou uma menina? Hoje a nossa live será sobre desenvolvimento infantil, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de algumas coisas bem bacanas. E você é da Penha. Aqui pertinho, bem pertinho do Tatuapé. Seus filhos são adultos. Nossa, 22 e 26 anos. A Ângela tem um bebê de 10 meses. Ai, que delícia, que idade gostosa. Muito gostoso. Saudade do meu de 10 meses. Eles vão crescendo, vai mudando o tipo de preocupação, né? Nessa época ficam algumas noites sem dormir, né, Ângela? Mas depois, conforme vai crescendo, vai mudando aí as questões que a gente vai se preocupando. Ai, bacana. Então, hoje eu vou falar sobre desenvolvimento infantil, né? Eu vou falar também, vou começar falando aí sobre a importância do brincar, como é que as crianças se desenvolvem, né? O desenvolvimento da inteligência. Ai, que legal! Você é professora da rede pública. Que legal, Fundamental 1, 8, 9 anos, bacana. Muito legal. E, gente, corre lá e compartilha, né, essa live com quem vocês gostam, com quem vocês acham que vão se beneficiar. Chama o pessoal para entrar e vão fazendo perguntas também, porque eu vou abrir um momento para perguntas, né, que aí a gente vai respondendo as perguntas. A gente recebeu várias perguntas no nosso direct, né? A gente vai tentar responder vamos tentar responder algumas aqui, outras a gente vai ter que responder mesmo pelo direct, que a gente não vai conseguir responder todas, porque foram muitas. E aí a gente vai, vou colocar aqui um pouquinho, né, eu me preparei aqui, me organizei para falar um pouquinho, né, do brincar, da constituição da inteligência, e aí depois eu respondo as perguntas, tá? Muito legal. Eu queria colocar para vocês aqui, né, um pouquinho, né, da minha história e um pouquinho de quem sou eu, que algumas pessoas não me conhecem. Meu nome é Alessandra Biselli, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou psicoterapeuta, tenho uma caminhada aí de 20 anos, né, estudando desenvolvimento infantil, neurociências, tenho alguns aprimoramentos aí, algumas especializações em déficit de atenção e hiperatividade, em funcionamento cognitivo, funcionamento cerebral, né, desenvolvimento cognitivo. Eu gosto muito dessa área, né? E gosto muito de entender como se dá o desenvolvimento, como as crianças aprendem, como que o sujeito estimula o seu cérebro. Então, eu tenho aí alguns anos aí, né, estudando, e estudo nunca é demais, né, gente? A gente precisa viver estudando.
Nos últimos tempos eu tenho atendido crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, adultos em psicoterapia, e aí agora agora com essa quarentena, a gente aqui da Clínica Sabiamente, nós estamos fazendo vários encontros várias lives, várias, em parceria com alguns lugares, algumas escolas, e para poder também dar um acalento aí para as pessoas que estão precisando, né? A gente está percebendo que as pessoas estão aí muito sedentas de boas informações, né? Eu fiz o meu mestrado na Unicamp em desenvolvimento cognitivo, só que com crianças infectadas pelo HIV. E aí, assim, para entender um pouquinho, né, como que se dava esse desenvolvimento e se o vírus atrapalhava, e foi lá em 2009, quando eu me aprofundei, né, já vim estudando o desenvolvimento cognitivo, né, há 4 anos atrás, não, na verdade há 6 anos atrás, né, quando eu terminei o mestrado eu estava totalmente envolvida com esse assunto, e de lá para cá eu me apaixonei por esses, né, sobre a neurociência, a questão cerebral, né, e algumas questões aí importantes para a gente entender aí o desenvolvimento da inteligência. Eu tenho uma base piagetiana, né, a minha mentora na Unicamp foi a doutora Orly, que ela é do Laboratório de Psicologia Genética. E eu gosto muito dele, gosto muito da Montessori. Eu acho que a gente tem aí, né, bastante, dá para aprender muita coisa com eles. Enfim, mas vamos lá, né? Vocês já compartilharam, já chamaram as pessoas que vocês acham que seria legal ouvir essa live. E aí eu agradeço a presença de todos, né? E aí, para quem não conhece, a Clínica Sabiamente também, a gente fica aqui no Tatuapé. E nós somos em 20 profissionais, né, de área de saúde e educação. Na verdade, quando eu falo saúde, é intervenções terapêuticas. Então, assim, nós temos psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, tem os fonoaudiólogos que fazem também audiometria, avaliação do PAC, temos os pedagogos. E aí a gente é uma equipe de 20 profissionais que a gente acaba discutindo os casos e sempre com essa preocupação de trabalhar em equipe interdisciplinar e multidisciplinar e com as escolas também, né? Porque eu tô vendo aqui que temos professoras aí e é importante a gente dar as mãos e estar sempre trabalhando em prol do desenvolvimento do ser humano, né? Então, hoje eu dividi a minha live em 3 momentos, tá? Eu vou iniciar falando um pouco sobre desenvolvimento da criança, a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, né? Eu vou falar também da constituição da inteligência, né, na criança, e aí a gente vai entender que hoje o nosso enfoque aqui é falar um pouquinho para as mães, então todas as nossas lives de quinta-feira vão trazer algumas questões aí relacionadas aos filhos, né? Então a gente falou de mães de primeira viagem na semana passada, essa semana a gente está falando aqui de mães, né, de crianças aí na primeira infância e início da segunda infância, e aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho aí de como de crianças de 8, 9, 10 anos até as crianças um pouquinho maiores. E depois a última live do mês será sobre como lidar com a questão do ninho vazio, né? Aquela questão de que os filhos estão prontos para bater as asas, né? E os pais aí não conseguem. Como lidar com tudo isso? Então vamos lá. E aí, né? Aí eu vou falar sobre a inteligência e depois a gente abre para as perguntas, que aí eu vou responder as perguntas, tá bom? O brincar.
a gente repara que as crianças acabam tendo uma necessidade de brincar. E o brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque quando ela está brincando, ela está percebendo o mundo, percebendo o objeto, percebendo como as coisas vão se construindo. Então, pensando até na teoria piagetiana, a criança, quando ela interage com o objeto, ela testa as propriedades do objeto, né? Então, ela vai, desde bebezinhos, né? Você que tem o seu bebezinho aí de 10 meses, a criança, ela joga o objeto no chão e ela percebe que aquele objeto quicou, o outro que bateu e fez um barulho um pouco mais seco, e aí ela vai descobrindo, a partir de bebê, as propriedades dos objetos. E é muito legal porque, conforme ela vai fazendo isso, ela vai também podendo aumentar as suas perguntas sobre como o mundo funciona, né? Então, a criança, o brincar da criança, ele está paralelo ao trabalhar para o adulto. E aí eu ouço muitas vezes, né, as crianças querendo brincar, e aí a gente pode pensar, né, na questão da sala de aula. E eu trago um exemplo da aula remota, né? Eu percebo que as escolas, numa grande maioria das vezes, elas estão tão preocupadas em passar o conteúdo, e às vezes eu não cobro nem as escolas, eu não coloco isso como uma questão errada das escolas, porque por outro lado, muitas vezes os pais cobram muito que tenha conteúdo, né? Mas aí eu coloco para a gente refletir o quanto é importante brincar também, ter esse espaço para brincar, ter esse espaço para se manifestar, para colocar os seus pensamentos, porque é muito importante isso. É muito importante que a criança possa interagir com o objeto de conhecimento. O que é isso, Alessandra? O que é o objeto de conhecimento? É qualquer coisa que a criança, ou qualquer coisa que nós queremos conhecer, né? Então, assim, quando a professora coloca ali que tem que fazer uma descoberta. Hoje, por exemplo, olha só, né? Meu filho está no 2º ano, ele tem 6 anos de idade, está tendo aula remota, das 15 para as 2 até as 5h30, né? Então, ele tem aula online. E aí, olha só, né? Eu, particularmente, acho que é muito tempo, mas, enfim, é o que a escola adotou. E aí, o que acontece? A professora estava dando matéria nova, e aí eles tinham um gráfico lá, no livro eles tinham que tinha o primeiro coelhinho que ia pular para a direita, então, hora ele pulava 2 casas, hora ele pulava 3, hora ele pulava... E assim, 2 mais 3 mais 5, sabe? Ele não era uma questão da tabuada de 2, 4, 6, 8, né? Eram casas intercaladas. E aí ele fez, e aí depois era o grilo que pulava para a esquerda, e aí o grilo tinha que diminuir as casas, então era decrescente. E aí ele começou a ficar irritado, eu estava terminando o atendimento, e eu vi que ele estava agitado, começou a querer chorar. A hora que eu terminei o atendimento, eu fui ver o que estava acontecendo. E aí ele pegou e falou para mim que não estava entendendo, porque estava muito difícil a matéria, e começou a ficar nervoso. E aí eu parei tudo, fui lá no quarto dele. O quarto dele tem uns tapetes de EVA, né? Tem uns quadros assim de EVA, um tatame. E aí eu fui lá no quarto e falei, olha, o que sua professora está querendo ensinar é isso, né? E aí e eu pulando como se fosse o grilo, né, na divisória das placas de EVA,
explicando para ele. E aí ele... Não, gente, assim, vocês não têm noção do que aconteceu. O sorriso que ele abriu, né? Porque ele entendeu na hora como que ele tinha que fazer. Então, a gente pode pensar que quando a gente traduz, muitas vezes, o que a criança precisa aprender, quando a gente leva para o brincar, e aí ele pulou e falou, olha mãe, aqui eu vou pular, vou dar um pulo grande, vamos ver quantas plaquinhas eu consigo pular, né, do grilo, e aí foi indo, e a coisa ficou muito mais tranquila. Então eu coloco aqui a importância do brincar, gente, vocês não têm noção o quanto que é importante. A gente aprende brincando, as crianças aprendem brincando. Então, não cobrem conteúdo, não. Cobrem vivências, sabe? Cobrem das escolas. Assim, eu vejo que tem muitos pais querendo que as escolas deem conteúdo, porque precisa, porque não pode ficar 2 meses sem aprender, não pode... Mas, olha, eu sou muito fã de Piaget, porque ele coloca que as crianças aprendem brincando, né? E aí, o quanto o brincar ajuda. Nessa simples, né, atividade que eu fiz, de levar o meu filho até o quarto dele, e falar, não, agora vamos, porque a gente estava, né, nós dois estávamos fazendo, eu estava atendendo no escritório, meu filho também estava no escritório fazendo a aula, e aí, de parar tudo. Mas aí eu pergunto, eu poderia não ter conseguido fazer isso, porque se eu estivesse num atendimento, se eu não tivesse acabado o meu atendimento naquele horário, eu não teria como ajudá-lo. E outras, e quantas mães não têm como ajudar os filhos, até por falta de conhecimento, não é? Concordam comigo? Vocês acham que a maioria das mães tem esse conhecimento? Ou tem essa sacada de falar assim, olha, para tudo, agora eu tenho que levar para o concreto, para a ação, né? Não tem, gente, não tem. E outra coisa, muitas vezes a gente não tem esse olhar, sabe? Você tá vendo ali que a criança tá sofrendo, mas você não sabe que tem que levar para o concreto. E eu vejo que assim, as crianças de 8 anos, 9 anos, elas precisam disso. E às vezes os adultos cobram uma abstração dessa criança que nem nós adultos somos capazes, né? Quantas vezes a gente não pega um livro de uma criança lá de 3º, 4º ano, que o pensamento tem que ter uma abstração tão grande que às vezes os pais não entendem o que está ali no livro, o que é para fazer, que resposta que é para dar, né? Antes de começar a aula com a professora, a gente passou, né, meu filho passou por uma experiência na escola que a professora ela mandava, né, os professores mandavam em PDF, e aí o PDF, ele era... Oi, Solange, tudo bem, minha flor? Ai, muito prazer em recebê-la aqui. Aí, né, o que acontecia? A professora mandava PDF e as mães tinham que ensinar a criança a fazer aquilo. Mas assim, as mães mandavam, e elas sabem, né, algumas mães sabem que eu sou da clínica e sabem que eu sou psicopedagoga, às vezes mandavam, né, recadinho, ó, e agora? E era muito legal, porque era muito abstrato mesmo algumas perguntas, e elas não sabiam como ajudar o filho, né? Então você pensa, um adulto de 30, 40 anos não sabe como ajudar o filho. Imagina uma criança de 6 anos, 7, né? Como fazer com isso? Como fazer para responder essas atividades? Então, assim, olha, é muito importante que a gente pense, que a gente leve para o concreto e que a gente priorize um pouco menos a quantidade, sabe, de atividades e priorize a qualidade. Um exemplo que eu dou para vocês é assim, dentro da construção da inteligência, uma forma muito, muito, muito bacana de você
simples, que você consegue ajudar o seu filho, e de qualquer idade, gente, qualquer idade. Pode ser de 3 anos, pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 12 anos. Para ele melhorar as funções executivas. O que é isso, Alessandra? Oi, Camila, tudo bem? Boa noite, minha linda. O que é função executiva, Alessandra? Função executiva é uma das funções do cérebro mais requintadas, né? Então, é uma função superior. E o que ela é? Ela é responsável, né? É um conjunto de funções que a gente utiliza, né? Para organizar tudo. Então, pense assim numa orquestra. Então, tem lá um que toca um instrumento, outro que toca outro, né? Um toca um saxofone, outro toca um violino, outro toca Ai, eu ia falar baixo, gente. Como que chama aquele grandão? Esqueci o nome lá. Enfim, cada um tocando um instrumento. E o maestro é o que vê, que ouve, que percebe, que organiza tudo. Uma hora, né, tem que entrar um instrumento, outra hora é outro, outra hora é o conjunto, né, da orquestra toda tocando ao mesmo tempo. A função executiva é como se fosse esse maestro, tá? Que organiza tudo. Então, é uma função muito complexa. E olha só, uma atividade muito bacana para você fazer com seu filho, que vai ajudar muito a desenvolver essas funções executivas. Uma receita de bolo. Olha que coisa mais simples, né? Aqui em casa a gente tem um banquinho que a gente leva para a cozinha, e aí o Heitor põe o banquinho na cozinha ali e a gente vai fazendo. E aí, assim, eu vou falar para vocês, né, enquanto mães, vai fazer sujeira? Com toda certeza, né? Vai ter farinha no chão, o ovo vai quebrar, né? Você tem que lavar bem, gente. Já ensino aqui, porque assim, o ovo você vai lavar bem por fora, porque o ovo vai quebrar e vai cair casca dentro da travessa do bolo, né? Da batedeira, porque eles não têm ainda tanta habilidade, né? Para quebrar o ovo. Mas enfim, mas é muito bom, é muito gostoso isso, porque as crianças sentem muito prazer em fazer isso. E quando elas já sabem ler, você vai pedir para que ela leia a receita, para que ela coloque as quantidades corretas da receita na travessa. Então ela vai ligar a batedeira, ela vai mexer, e aí depois você só coloca no forno, né? E é um processo muito bacana. E isso ajuda muito no desenvolvimento dessas funções cognitivas, né? As funções executivas. E olha só, a criança aprende brincando, a criança aprende ajudando. E aí, além de trabalhar as funções executivas, eu vou trabalhar também, eu vou estimular nessa criança a afetividade, né? É um momento gostoso, é um momento prazeroso. Às vezes, na quarentena, os pais, né, ficam, às vezes, muito irritados. E é uma boa você parar tudo e ir para a cozinha, cozinhar com seu filho, com a sua filha. Vai, leva eles. É um momento de descontração, né? É um momento que você fala assim, nossa, chega, eu não consigo mais produzir. Eu, pelo menos, eu sou assim, né? Chega uma hora que eu paro, eu travo, eu não consigo mais produzir, minha cabeça parece que não vai, não pensa mais. E aí é um momento também de fazer alguma coisa divertida com as crianças. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas como que isso desenvolve a função executiva? Vai desenvolver atenção, coordenação motora, a questão da organização, a questão das quantidades, então trabalha o raciocínio lógico, a questão e aí você pode explicar para ela, né? Geralmente eu explico, olha, se você colocar muito açúcar, o bolo vai ficar muito doce, se colocar muita farinha, ele vai ficar muito duro. E aí você vai explicando, e é muito bacana. Fazer um hambúrguer também, gente, é muito legal mesmo, porque depois
As crianças por exemplo, que têm dificuldades aí, ou alguma restrição alimentar, leva, né, convida elas para fazer um hambúrguer, convida para fazer um pão caseiro, sabe? E aí, se não cresce, a gente fala, nossa, ó, às vezes não dá certo mesmo. Ela fala, não, mas vamos tentar uma próxima vez. Então, importante é que as crianças, elas tenham um contato com o concreto, porque aprender por osmose, ou aprender por ouvir falar, ou aprender porque ali do livro só, sabe? Não vai, gente, não vai. Além do que, fica muito chato, né? Fica muito chato. E aí a criança também não vai se desenvolvendo, não vai desenvolvendo o seu senso crítico tão apurado quanto a criança que brinca. E é muito legal porque eu tenho mais de 40 anos e na minha infância eu brincava muito. Eu brincava demais. Eu nasci numa cidade interior, mas meus pais moravam na Zona Sul, lá em São Paulo, no Itaim. E com 9 anos eu voltei para o interior. E lá foi assim, eu me lembro muito da minha infância, de subir em árvore, brincar na rua, brincar de bolinha de gude. E uma vez eu ensinando meu filho a brincar de bolinha de gude. O que acontece? São brincadeiras que hoje em dia as crianças não brincam mais. Elas não sabem mais brincar. E a gente precisa resgatar, pessoal, as brincadeiras antigas, sabe? É muito importante. Porque eu percebo que hoje em dia as crianças elas têm muita dificuldade para brincar. E as meninas até um pouco menos, sabe? Porque as meninas acabam brincando muito mais de casinha, de boneca. Então, eu percebo que as meninas às vezes têm mais facilidade. Mas os meninos, o que eu percebo? A minha leitura, sabe, que eu faço das crianças que eu conheço e das que eu vou observando ao longo da minha vida, elas acabam ficando muito mais tempo assistindo TV nas telas, né? Então, assistindo TV, no tablet, no celular. E aí, depois eu acho que é legal, também tem uma pergunta falando sobre isso, mas aí eu já vou adiantando, né? Eu vou falar, acho que é legal falar sobre o lado bom, que nada tem o lado ruim, só, né, o lado bom e o lado ruim, mas tem o lado ruim também, porque a gente muitas vezes percebe que as crianças não sabem brincar e não sabem interagir, né? Outra questão que eu percebo também nos dias atuais é que as crianças elas se incomodam muito quando não tem nada para fazer, né? E pior, né? Pior do que as crianças se incomodarem quando não tem nada para fazer, são os adultos se incomodarem, não é? Nós adultos, às vezes a gente vê uma criança sem fazer nada, a gente fica incomodado. O que eu percebo? Agora não, né? Que nós estamos em restrição social, mas aí o que eu percebia quando a gente ia em restaurantes? E não estou julgando aqui não, gente, porque eu também não sou perfeita, tá? Eu também às vezes deixo meu filho ficar muito mais do que deveria ficar numa tela. E assim, o que eu até coloco como um desabafo, hoje eu estava conversando com uma amiga e ela tem 2. Ela tem uma menina de 5 e uma criança que acabou de sair, né? Não é mais bebê, acabou de entrar no universo infantil, né? Um universo de criança. É o Davi, que tem 2 anos. E logo na primeira semana da quarentena, eu tinha feito um post, né, pela Clínica Sabiamente, tinha colocado, né, várias questões assim, ó, não tomou banho hoje, ficou mais tempo do que deveria no tablet e na tela,
Hoje eu dei uns gritos, hoje eu surtei, algumas coisas assim. Eu coloquei muitas coisas, né, que geralmente a gente não faz, né? Ficou o dia inteiro de pijama. E eu até escrevi naquele post, eu falei, gente, mães, né? Relaxem, não se culpem. Por quê? Nesse tempo de quarentena, a gente pode se permitir, porque tá difícil para todo mundo. A gente tinha acabado de entrar, foi no final da primeira semana, né, dessa doideira. E aí ela me mandou uma mensagenzinha, como que estavam as coisas aqui, eu falei, e aí, né? E ela falou, tá difícil. E aí eu peguei e falei pra ela, ai, amiga, eu percebo que, eu falei, tem dia que o Heitor acaba ficando quase a manhã toda assistindo desenho, filme, tem hora que ele vai pro celular, tem hora que pega o tablet, porque... Falei, não, só tem manhãs que eu não consigo, não consigo parar para brincar com ele. Eu tenho tenho atendimento, tenho alguém da clínica me ligando, da clínica não, uma secretária, porque nós ficamos cada uma numa casa, mas uma secretária ficou responsável pelo WhatsApp, outra secretária ficou responsável pela agenda, então a gente fica se conversando e às vezes tem alguma coisa para resolver e tem dia que não dá. Né? Não dá, não, é impossível. E eu sei, tá todo mundo no mesmo barco, né, amiga? Né? Assim, a gente tá assim. E aí eu desabafei com a minha amiga, falei, tem dia que é assim, né? E ela me conhece há anos e a gente mora, inclusive, no mesmo prédio. E ela falou, olha, Ale, nem parece que a gente tá tão perto, né? E a gente se via 2 vezes na semana. As crianças, inclusive... E ela falou, nem parece que a gente tá tão perto, né? E eu falei, nossa, não mesmo, porque o meu filho nem mais, e dá até dó, né? Porque meu filho nem pede mais para brincar com as crianças, porque ele já sabe o que ele vai ouvir. Então, gente, nesse período de quarentena, a gente releva tudo, tá? Mas que eu vou falar para vocês, que eu também não dou conta de fazer nesse período, principalmente, né? Geralmente a gente consegue, eu consigo. Mas no período que a gente está vivendo é impossível. Está todo mundo numa tensão tão grande e que é melhor você deixar, às vezes, numa tela do que você ter uma qualidade de relacionamento com seu filho péssima, né? Você parar e ficar gritando com ele o tempo todo. Então, às vezes, tem que deixar com a babá eletrônica, né? Com a chupeta eletrônica, com a babá eletrônica, enfim. Mas... o que diz a ciência, o que diz os artigos científicos sobre telas para crianças? Né? A Sociedade Americana Ai, gente, eu tô com a boca seca já. Então, o que dizem os artigos e o que diz a Sociedade Americana de Pediatria? É que bebês, então bebês de 0 até 2 anos, telas jamais. Aí dos 2 anos em diante, a criança pode ficar no máximo 2 horas por dia. Nossa, Alessandra, no máximo 2 horas por dia, sim, no máximo. E por que isso? Porque a tela, primeiro eu vou falar do desenvolvimento infantil, né? O cérebro infantil, ele está muito apto a captar estímulos, né? Então, é um cérebro que tem muita facilidade para aprender, né? E aí eu já entro no meu segundo módulo, que seria a construção da inteligência. Ele aprende muito rapidamente. Então, e ele aprende muito pelos exemplos, ele aprende muito pelos sinais sutis, ele aprende muito por aquilo que não é dito, né? Então, o cérebro infantil, ele está em pleno vapor no desenvolvimento dele. E aí, as telas, primeiro que elas, se vocês perceberem, elas têm cores muito fortes, vibrantes, né? Os desenhos, as músicas, tem cores muito vibrantes.
A mudança de cena, ela acontece muito rápida. Então, o que isso faz no cérebro da criança? Ela ativa regiões, né, algumas regiões são mais ativadas do que outras, e ela vai agitando muito a criança, vai agitando muito esse cérebro. E aí a gente vai percebendo que essas entradas sensoriais, as auditivas, elas vão ficando, né, bem mais estimuladas do que uma criança que brinca na terra, que brinca com os brinquedos ali. É outro tipo de estimulação, né? E aí, quando tira essa estimulação, a criança muitas vezes fica muito mais agitada e irritada, e ela não sabe por que isso está irritando. E aí, olha só, e aí ontem eu coloco um exemplo meu para vocês, e aí vocês vão perceber também, para não se culpar também, viu, pessoal? Porque a gente, às vezes, teve uma vez que uma mãe, às vezes a gente fala, nossa, profissional, né, os pais começam a pensar, nossa, eu erro muito, eu tô sempre, não acerto. E mãe tem muito disso, né? Os pais têm muito disso, de se culpar muito, né? Mas, né, eu coloco esse exemplo até para você parar um pouquinho de se culpar. Ontem foi um dia bem puxado para mim, né? De quarta-feira é um dia que eu começo a atender muito cedo e termino de atender um pouco mais tarde. E aí ontem, depois ainda dos meus atendimentos, eu tinha uma reunião numa sala de conferência. E aí eu só sei que essa reunião começava às 8 horas da noite, então assim, eu praticamente acabei meus atendimentos e fui para a reunião. E aí meu marido teve que trabalhar, alguns dias ele tem que sair, que não é inevitável. E aí ele chegou do trabalho já tarde, tomou um banho. E aí a hora que ele chegou, daí a pouquinho eu já entrei na sala de reunião para fazer essa reunião. E aí ele pegou e deu o celular pro meu filho. E meu filho tinha ficado a tarde toda fazendo aula remota. E ficou um pouquinho, depois da aula também acabou pegando o tablet para jogar um pouquinho, porque eu estava em atendimento, enfim. E olha só, né? A hora que eu terminei a reunião, 9 horas, e ainda que eu saí assim que acabou, o pessoal ficou batendo papo, eu já saí. O meu filho estava extremamente irritado, né? Ele estava ali quietinho, porque o equipamento, a tela deixa a criança quietinha, né? Deixa a criança ali no cantinho dela. Pessoal, eu não sei se vocês percebem isso, comentem aqui, por favor, porque ele estava super quietinho. Eu tirei na hora que eu vi, falei, filho, chega, acabou. Não, mais um pouquinho, né? Acabou. Não. Falei, filho, você já ficou 1h30. Eu tirei o celular da mão dele. E aí ele começou a pular pela casa toda. Eu falei, não, já é 9h30. E ele costuma dormir 9 horas, né? 9h30 no máximo. Agora na quarentena a gente acaba deixando ele dormir até um pouquinho mais tarde, porque as coisas saíram muito da rotina, né, gente? Não sei se vocês percebem isso. Aqui em casa as coisas mudaram muito. E aí o que acontece? Ele demorou muito tempo para dormir. E aí, falando isso, não é só uma observação. Existe um estudo, um estudo de doutorado, ela publicou ele em 2008, se não me engano. O teu filho também fica assim? Não, é porque eles ficam muito tempo quietos, né? Então, e esse cérebro agitadíssimo. Então, e aí, realmente assim que acontece. Então, assim, esse estudo foi uma tese de doutorado, foi escrito pela Gina, e o que ela pesquisou, né? O efeito das telas no cérebro naquela época. E aí ela comprovou que
o cérebro demora 4 horas para se desligar depois que você cessa o estímulo. Então, olha só, né? Se você está assistindo uma televisão, se você estiver jogando, pior ainda, né? O cérebro, o seu ou de qualquer outra pessoa, vai demorar 4 horas para desligar. Então, ele vai demorar 4 horas para se acalmar depois do estímulo. Então, imagina que a criança ficou até 10 horas, por exemplo, ali na tela, jogando, assistindo um filme, ou assistindo desenhos. Ela vai desligar o cérebro dela meia-noite. Já é super tarde, né, para uma criança. E para nós adultos é a mesma coisa. Para uma criança em desenvolvimento é ainda pior, porque o que acontece? A criança em desenvolvimento, ela precisa dormir no mínimo 8 horas por noite e ela precisa desligar esse cérebro para que ele possa equilibrar, né, e acomodar todo o conhecimento que ela teve durante o dia todo. Então, esse cérebro, ele precisa ficar relaxado, ele precisa entrar em sono REM, um sono profundo. E aí, se houve muito estímulo, ele vai demorar mais tempo, concorda comigo? Para relaxar. E aí vai demorar mais tempo ainda para fazer todo o processo de elaboração da aprendizagem. No outro dia, a criança acorda cansada, né? Ela acorda porque ela não dormiu direito ou ela não descansou o quanto deveria ter descansado. Então, vamos supor que é uma criança que precisa assistir aula pela manhã, no período matutino. Se ela acorda às 6h30, 7 horas, e o cérebro dela foi parar, foi descansar realmente meia-noite, então a gente tem da meia-noite até às 6 horas. Entenderam? Qual que é o problema? Então, a questão do sono vai ficar prejudicada. Sim, é para qualquer idade. O estudo da Gina, ele foi feito com crianças. Faz tanto tempo que eu li esse estudo, eu não me lembro direito. Mas se vocês entrarem na biblioteca digital da Unicamp, eu li esse estudo quando um ano antes de eu terminar o meu mestrado lá na Unicamp. Eu terminei ele em 2009. Eu não lembro se ele é de 2007 ou 2008. Mas se entrar lá, vocês conseguem pegar esse estudo. E aí, a gente demora 4 horas. E vocês podem fazer essa experiência com vocês mesmos. Quando vocês ficam muito tempo fazendo algo que realmente precise da sua concentração, da sua atenção, você está estimulando o seu cérebro para pensar, demora tudo isso mesmo. Pelo menos, eu percebo que quando eu estou ou escrevendo um artigo, ou corrigindo e ali fazendo um relatório, eu até paro e deito, mas eu demoro muito tempo para dormir, porque eu fico bastante agitada e eu não tenho uma boa noite de sono. Então, podem fazer esse teste com vocês, que vocês vão comprovar isso que eu estou falando. Então, é importante que a criança tenha esse momento. Uma outra questão que eu coloco para vocês em relação ao desenvolvimento cerebral. Gente, pela minha sede já faz mais de meia hora que eu tô falando, né? Em relação ao desenvolvimento cerebral, eu vou colocar uma questão importante, que são as luzes, né? Muitos pais colocam luzinhas. Já faz 40 minutos? Meu pai eterno. Eu vou terminar isso e vou abrir para as perguntas, tá bom? Colocam luzinhas no quarto das crianças para elas dormirem. Isso, sabia que não é bom? Desde bebês, tá? É importante que a criança e o bebê durmam em escuridão total.
E nós também, tá? Adultos. Eu falo das luzinhas para as crianças, porque é muito comum, às vezes, as crianças queixarem-se de medo. E muitas vezes são os pais que acostumam, né? Eu percebo muito, até os pediatras indicando que coloque uma luzinha, um ponto de luz. E aí a questão do desenvolvimento, aí é importante vocês saberem disso, porque a luz à noite, ela atrapalha a produção de melatonina. E o que é a melatonina? É um hormônio que o próprio corpo produz, que é indutora de sono. E a gente produz um hormônio, as crianças produzem um hormônio, só as crianças, tá? Esse o adulto não produz. As crianças produzem um hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, ele é produzido apenas em situações de extrema escuridão. Então é por isso que eu até coloco aqui como muito importante para que vocês fiquem atentos a isso, que quanto mais escuro estiver o quarto, melhor. E aí, então, pensando, né, nessa questão da inteligência, é importante que, primeiro, que a criança tenha contato com o concreto, que ela possa construir as suas hipóteses, que ela possa construir o seu próprio conhecimento, no sentido que você questionar o que ela entendeu, o que ela pensa sobre isso, e ir colocando para ela questões para que ela reflita, porque muitas vezes o adulto ele quer dar respostas prontas, e a resposta pronta não é... Se você dá a resposta pronta, você não faz com que a pessoa construa o caminho da aprendizagem. Ela, às vezes, outra coisa, às vezes o adulto antecipa uma coisa que ela nem sabe, nem está pronta para entender. Então é importante que você parta daquilo que a criança sabe e aumente o conhecimento, tá? Então, eu já respondi a questão né, das telas. Deixa eu ver mais algumas questões, eu não tenho mais muito tempo, né? Mas aqui, ó, coloca aqui, ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Uma pergunta aqui, ó. Meu filho só faz birra quando eu chego. É normal? E assim, ó, o que acontece? A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, por que tá levando a esse comportamento? O que você está fazendo para que seu filho faça birra nesse momento? E o que você faz para incentivar essa birra? Porque o que acontece? Muitas vezes as crianças fazem birra porque elas querem a atenção da gente. Então, se essa criança não tem muita atenção, ela vai fazer coisas para chamar a atenção. E conforme o seu comportamento, né? Então, se você realmente para e dá atenção, ou, por exemplo, sei lá, é muito comum, às vezes, as mães se queixarem de que você tira o celular da mão da criança, ela começa a gritar, começa a fazer birra e chilique, né? E aí a criança, ela é muito inteligente, ela aprende testando. Então, se você tira o celular da mão dela e aí ela começa a gritar, você, em algum momento, devolve o celular, já era. Aí, queridos, você perdeu toda a sua autoridade, porque aí a criança vai falar, já sei como te domar, já sei o que eu preciso fazer. E é natural do ser humano isso, porque o bebê, ele chora, né? Então ele aprende desde quando ele nasce, né? O ser humano, nós aprendemos isso. A gente aprende quando a gente nasce, ó. O bebê chora, o que acontece? Alguém vem satisfazer algo que não está legal. Ou ele está sujo, ou ele está com fome, ou ele quer colo, né? Então ele chorou, você vai lá, o adulto vai lá e atende. E a criança, rapidinho, 2, 3 vezes, aprendeu. E aí, o que você faz na birra? A criança fez birra. Você vai lá e
ou dá atenção, não, não pode chorar, e vai conversar com a criança, ou você vai pegar no colo, ou você vai... Acabou, entendeu? Então, isso é preocupante. Vamos lá, gente, eu só vou conseguir responder mais 2 perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu tenho 2 horas livres por dia... Aí eu não entendi essa pergunta. Você tem 2 horas... Ah, eu acho que é em relação à questão dos aparelhos, das telas que eu coloquei. Será que é isso que eu coloquei logo no início? Para crianças 2 horas por dia, né? Deixa eu ver se... Se não for isso, depois você me fala, tá bom? Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, ó. Meu filho tem mentido muito. O que devo fazer? Nossa, bacana. Deixa eu ver. O que eu devo fazer quando meu filho mente muito? Primeiro, a gente deve entender, e eu vou responder só mais essa, porque senão... E aí, gente, fiquem até o final que eu vou falar uma coisa. Tem uma surpresa para todo mundo. O que eu preciso fazer se meu filho está mentindo muito? Eu preciso entender primeiro por que ele está mentindo, tá? Então, eu preciso ver se a minha postura está sendo muito aversiva. Porque se a minha postura estiver muito aversiva, o que ele vai falar? Vai fazer, se eu contar a verdade, eu vou dar um castigo, eu vou apanhar, ou eu vou ser punido. Então, é melhor eu mentir para não ser punido. Outra questão é que se eu também sou às vezes um pai ou muito distante ou muito próximo, o meu filho vai começar também a não me levar muito a sério se eu sou muito próximo, porque se eu sou muito próximo, ele vai meio que assim, vai me tratar como amiguinho da escola. E se eu sou muito distante também, o meu filho vai acabar tendo receio de me falar certas coisas, e aí ele pode mentir. Então, a gente tem que analisar caso a caso, tá bom? Mas aí, gente, eu vou responder as outras perguntas, tá? Pelo direct. E, assim, infelizmente, assim, é um tema muito legal, né? De se falar, é um tema muito amplo. Eu agradeço imensamente vocês ficarem até aqui. E, assim, a clínica Sabiamente tem ótimos profissionais. A gente se coloca à disposição. Se alguém precisar de ajuda, a gente faz orientação parental, principalmente nessa época de quarentena, para quem tem filhos pequenos. Para quem tem filhos acima de 8 anos, a gente, 7, 8 anos, a gente faz as terapias online. Tem crianças que conseguem fazer isso muito bem, tá dando muito certo, né? Mas caso isso não seja possível, a gente faz as orientações parentais. E aí os pais podem filmar, né? Podem, não devem, né? O que a gente pede é que os pais filmem os comportamentos das crianças, e aí manda, a gente analisa, e aí depois a gente orienta, né? A gente faz uma análise, as terapeutas comportamentais, né? As analistas de comportamento fazem uma análise daquele comportamento e orientam os pais a lidar com isso, né? A melhorar esse comportamento. É muito personalizado, individualizado, mas a gente tem vários serviços. Então, que vocês precisarem da gente, podem contar com a gente, né? Manda lá no direct, a gente marca uma horinha pra gente conversar gratuitamente, a gente marca aí, a gente conversa e a gente tenta aí pensar no melhor profissional para atender cada caso. Outra questão que eu queria colocar para vocês é que quem ficou comigo até aqui, né? A gente está falando aí de educação, de construção da inteligência. A clínica Sabiamente, ela está produzindo bastante material de muita qualidade. Então, deixa o seu e-mail lá no nosso direct, né, que a gente vai enviar para vocês. Quem assistir essa live hoje e amanhã, a gente vai enviar um e-book de disciplina positiva. E aqui é muito legal para vocês ajudarem aí, né, para vocês ajudar aí na educação do filho de vocês, né? Pessoal, muito obrigada mesmo por esse tempo aqui comigo, pelas perguntas, pela participação. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Desejo uma ótima semana para vocês, né? A semana está terminando e eu desejo que
que tenham muitos momentos bem prazerosos com seus filhos, com as suas famílias, né? Fiquem com Deus. E olha, na quarentena é um momento de às vezes dar muita ansiedade. Contem comigo. E se você gostou, se você achou que esse conteúdo realmente agregou, que foi significativo para você, compartilhe com as pessoas que você conhece. Muito obrigada, obrigada de coração. Agradeço todos vocês. Compartilha lá com o pessoal que vocês conhecem. E que essa live sai do ar em 24 horas. E agradeço muito, muito mesmo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Quinta-feira que vem tem live novamente às 8 horas da noite, tá bom? Tem live aí com mais uma live da Sabiamente, da Clínica Sabiamente, tá bom? Gente, tchau, porque eu acho que vai acabar meu tempo já e a gente tem que se despedir. Tchau, gente, fiquem com Deus.